Shabbat Shalom, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Paraxá. Hoje nós vamos estudar a Paraxá de número 12, a Paraxá Vayirri, que significa e viveu, que corresponde a Gênesis 47, 28, e vai até Gênesis 50, versículo 26, até o final do livro de Gênesis. Hoje nós concluímos o livro de Gênesis, o livro de Bereshit, que é conhecido também como o livro dos justos. E há uma tradição judaica que ensina que toda vez que nós encerramos um livro da Torá, nós dizemos Hazak, Hazak, Venit, Hazek. Toda a congregação repete essa frase hebraica e que significa seja forte e sejamos fortalecidos. Então, esse é o meu desejo para cada um de vocês que estão aqui, a cada um que vão ouvir posteriormente. Hazak, Hazak, Venit, Hazek, que significa seja forte e sejamos fortalecidos. E os rabinos, os sábios do povo de Deus, eles explicam por que desta frase, por que dessa expressão, sempre ao concluir um estudo, um ciclo do estudo de um livro da Torá. Eles ensinam que essa expressão é para que todos recebam força para fazer mais. Então, meus queridos, que vocês, em nome de Yeshua, o nosso Messias, vocês recebam força da parte do Eterno, Hazak, força da parte do Eterno para fazer mais. Para fazer mais o quê? Para fazer mais, para cumprir mais mitzvot, para se aprimorar mais no estudo da Torá, da instrução de Deus. Então, essa é a ministração da parte do Eterno sobre as suas vidas hoje. Força para vocês fazerem mais em nome de Yeshua. Então, meus queridos, hoje nós completamos o livro de Bereshit, terminamos, né, de estudá-los. Hoje é a última porção, hoje é a última paraxá. E a paraxá de hoje, a paraxá de número 12, paraxá Vayirri, que significa e viveu. Mas de forma emblemática, mais uma vez, a porção que tem nome de vida vai narrar morte. Nós temos duas porções com esse nome, falando sobre vida. Uma, nós já passamos por ela, que é Haye Sara, a vida de Sara, que na verdade não narra a vida de Sara, mas narra a sua morte. E hoje nós temos a paraxá Vayirri, que significa e viveu, dizendo, e Jacó viveu 17 anos na terra do Egito. Só que essa paraxá vai narrar tanto a morte de Jacó, quanto a morte de Yosef, de José. E aí, os sábios do povo de Deus explicam por que que essas porções que narram a morte, elas têm o nome de vida, a vida de Sara, e viveu Jacó, e viveu Jacó. Os sábios explicam através de um midrash que diz o seguinte: o justo, apesar de sua morte, são chamados vivos.
Os malvados, apesar de sua vida, são chamados mortos. Então, por isso que a paraxá de hoje se chama Vayeri e viveu, mas vai narrar a morte de Jacó, que o justo, o tzadik, por mais que ele morra, ele continua vivo. Ou seja, ele tem a vida eterna. Isso aqui aponta para a vida pós-morte. Aponta para a eternidade. Aponta para a vida eterna. Então, de novo, eu cito o Midrash. O justo, apesar de sua morte, são chamados vivos. Os malvados, apesar de sua vida, são chamados mortos. Então, o que nós podemos extrair desse Midrash? Tem muita gente que acha que está vivendo a vida, mas, na verdade, está morto. E o justo, por mais que ele venha a morrer, ele continua a viver. O próprio Senhor Yeshua, ele ensinou isso. E está descrito lá no Evangelho de João. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E Yeshua também ensinou, quando um aspirante a discípulo chegou perto dele e disse: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Yeshua disse para ele: olha, deixe os mortos sepultar os seus mortos. Mas como assim um morto sepultar um morto? Esse Midrash vai explicar que o malvado, que o ímpio, apesar de sua vida, apesar de viver, são chamados mortos. Então, esse conceito, esse Midrash, é um conceito também, é um ensinamento da Brit Hadashah. Eu citei aqui duas frases célebres do nosso Messias Yeshua, falando daquele que morre e continua a viver e daquele que acha que está vivendo, mas na verdade está morto. E o Rav Shaul, o apóstolo Paulo, ele também vai usar desse conceito na sua carta aos Efésios. E aí, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor: vocês estavam mortos por causa de seus pecados e atos de desobediência. Andavam de acordo com o Olam Hazé, com o mundo presente, e obedeciam ao líder dos poderes do ar, que ainda atua entre os desobedientes. Na verdade, todos nós vivíamos desse jeito, seguindo as paixões da velha natureza e obedecendo aos desejos da antiga natureza e dos pensamentos. Em nossa condição natural, estávamos destinados à ira de Deus, como todas as outras pessoas. Contudo, Deus é tão rico em misericórdia e nos ama com um amor tão intenso que, mesmo quando estávamos mortos por causa de nossos atos de desobediência, ele nos trouxe a vida com o Messias.
É por meio da graça que vocês foram libertados, ou é por meio da graça que vocês foram salvos. Então, Efésios capítulo 2 vai aplicar este mesmo conceito. Que nós, quando vivíamos segundo o curso deste mundo, nós que vivíamos e obedeciam à nossa carne e aos nossos próprios pensamentos, nós espiritualmente éramos mortos. Mortos espiritualmente. Toda pessoa que anda segundo o curso deste mundo, que vive segundo a sua velha natureza, segundo a carne, e que só anda segundo o seu próprio pensamento, ele está morto espiritualmente. E como disse Paulo aqui, está destinado à ira de Deus. E como que nós recebemos vida? O versículo 4, Paulo vai dizer: Deus que é tão rico em misericórdia e nos ama com amor tão intenso, que mesmo quando estávamos mortos por causa de nossos atos de desobediência, ele nos trouxe a vida com o Messias. Então é através do Messias Yeshua, ao receber Yeshua como Messias e deixar que ele venha reinar na minha vida, é que eu passo de fato a verdadeiramente viver. É aquilo que Paulo disse em Gálatas: a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Cristo vive em mim e não vivo mais eu. Então é quando nós morremos para a nossa inclinação má, é quando nós morremos para os desejos da nossa carne, é quando nós morremos, mortificamos os nossos próprios pensamentos e passamos a permitir que o Rei Messias reine nas nossas vidas. Nós entregamos a Ele o controle das nossas vidas. E aí nós passamos a viver de fato. Porque nós temos o hábito ruim de dizer: nossa, essa pessoa de fato vive. Olha só, ela come do bom e do melhor, essa vive. Olha, essa pessoa só cortando no pano alto, se veste com as melhores marcas, as melhores roupas, essa vive. Olha, essa pessoa viaja o Brasil e o mundo inteiro, essa vive. Olha, fulano, olha o carrão que ele tem, esse vive. Só que a palavra de Deus diz que esse mundo passa e os seus desejos com ele, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, às vezes até nós mesmos verbalizamos que as pessoas estão vivendo, mas espiritualmente, de acordo com a palavra de Deus, elas não estão vivendo. Se elas não entregaram a sua vida a Cristo e permitiu que Ele venha reinar sobre as suas vidas, se elas ainda continuam a viver segundo o curso desse mundo e não de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os seus mandamentos, as suas mitzvot, a sua instrução, a sua Torá,
Essas pessoas, por mais que estão vivas espiritualmente, elas estão mortas. E só em Cristo, só em Yeshua, essas pessoas têm de fato vida. E como que pode nós, que andamos errantes durante muito tempo, fizemos coisas horrendas, coisas horríveis, como que pode Deus nos aceitar depois de tudo que nós fizemos? Como ser aceito? É aí que entra a Hesed. É aí que entra a graça de Deus. Aí que entra o favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação, a vida eterna, mas Deus, pela sua graça, pelo seu favor, sim, merecido, ele nos aceita. Ele nos aceita. E de filhos da ira, passamos a ser filhos de Deus. É aquilo que diz o Evangelho. A todos quantos creram, deu-lhes o direito de serem chamados filhos e filhas de Deus. Todos aqueles que creram em Yeshua como Messias, em Jesus como Messias, Deus lhes deu a capacidade, o poder de nascerem de novo, de nascerem do alto, de nascerem do Espírito, de serem nova criatura, de andarem agora em novidade de vida. E isso é um ato sobrenatural de Deus. É por isso que Paulo vai continuar na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, dizendo, no versículo 6 agora, isto é, Deus nos ressuscitou com o Messias Yeshua e nos fez sentar com ele no céu, com o intuito de demonstrar nas eras futuras quão infinitamente rica é sua graça, quão grande é sua bondade para conosco, que estamos unidos ao Messias Yeshua, porque vocês foram libertados pela graça, por meio da confiança, ou seja, vocês foram salvos pela graça mediante a fé. E mesmo esta não é sua realização, mas um presente de Deus. Vocês não foram libertados por suas ações. Portanto, não tem de que se gloriar. Porque somos feitos por Deus, criados em união com o Messias Yeshua para a vida de boas ações, já preparadas por Deus para serem realizadas por nós. O versículo 10, ele é muito importante. Porque uma vez nós sendo recebidos por Cristo, pela graça em Yeshua, agora nós temos que andar em novidade de vida. Por quê? Porque é algo natural. Olha o que diz o versículo 10, porque somos feitos por Deus. Criados em união com Messias e Yeshua. Ou seja, há uma nova criação.
todos os apóstolos vão se valer e se utilizar dessa expressão de nova criatura. Isso é o que o próprio Yeshua ensinou para Nacdimon, para Nicodemos. Olha, se você não nascer de novo, é impossível você ver o reino. Se você não nascer do alto, é impossível você entrar no reino. E esse novo nascimento, ele é feito por Deus. Nós recebemos pela graça. E aí depois, nós passamos a andar em novidade de vida. Nós temos que andar agora em boas ações, preparados por Deus para serem realizadas por nós. E aonde que estão essas boas ações, preparadas por Deus para serem realizadas por nós? Isso aqui fala de ações, de realizações, de atos, de frutos, de obras. Somos feituras suas, preparados de antemão para andarmos agora em boas obras. Uma vez entregando a nossa vida a Deus, recebendo Yeshua como Messias, nascendo de novo, nascendo do alto, agora nós vivemos de acordo com a Torá. Nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. E agora nós não somos mortos mais espiritualmente. Nós somos vivos com a vida de Deus. E ainda sobre esse conceito, eu quero compartilhar com vocês. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 4, versículo 44. Aqueles que estão acostumados, ou aqueles que já participaram de um serviço da Torá em uma sinagoga, já está familiarizado com esta frase, que é extraída de Deuteronômio 4:44. Esta frase é quando se faz o vezot, quando se aponta a Torá e declara que ela é a árvore da vida para aqueles que nela se apegam. Deuteronômio 4:44 diz assim: esta é a Torá que Moshe colocou diante do povo de Israel. Esta é a Torá que Moisés colocou diante dos filhos de Israel. É um versículo curto. E só quero abrir uma explicação aqui para explicar um conceito que o Talmud vai trazer sobre esse versículo 44 do capítulo 4 de Deuteronômio. Aqui a palavra, e esta é a Torá que Moisés colocou. A palavra aí é Sam, em hebraico, que é a letra Shem e a letra Mem. Palavra colocar, Sham. E esta é a Torá que Moisés colocou diante dos filhos de Israel. Então a palavra aí é Sham, é Sam, né? É um Shin e um Mem. Só que foneticamente essa palavra Sam, ela é similar à palavra Sam, só que escrita com Samer.
Aí já é um sam com um samer e um mem. A palavra que colocar é o shim, que seria como se fosse um SH, se fosse transliterar, né? Um SHAM. Só que a pronúncia é Sam e foneticamente é muito semelhante ao Sam, só que escrito com Summer, que seria se a gente fosse colocar o nosso S mesmo, o SAM. E esse Sam, mas com o Summer, significa poção. Poção. Exemplo, poção do amor, poção no sentido de medicamento, ok? Só para a gente entender a explicação do Talmud sobre esse versículo. E esta é a Torá que Moisés colocou diante do povo de Israel. Aí, você vai lá no Talmud, no Tratado de Yomá 72b, nós temos o rabino Yehoshua ben Levi, que ele diz o seguinte: qual é o significado do verso? E esta é a Torá que Moshe colocou, Sam, diante dos filhos de Israel. E aí ele explica: se alguém é merecedor e aprende a Torá com as intenções apropriadas, a Torá se torna poção, Sam, de vida para ele. Se alguém não é merecedor, a Torá se torna uma poção de morte para ele. Por que eu estou trazendo essa palavra agora? Porque nós estamos falando de vida e de morte. E nós recebemos vida em Yeshua, que é a Torá viva, é a Torá encarnada, é a Torá que se fez carne, é o Verbo que se fez carne. É o Verbo que se fez carne. E agora que nós recebemos vida nova, que nós somos nova criatura e que nós temos que andar em novidade de vida, nós temos a palavra de Deus. Nós temos a Torá. E a palavra de Deus, ela pode ser poção de vida ou poção de morte. E você vai achar até essa palavra sam, com same, traduzida como droga. Só que droga no sentido de medicamento. Porque todo medicamento que nós vamos à farmácia comprar é uma droga. Só que uma droga legalizada. É a famosa casa de drogas legalizada, uma farmácia. Só que a poção ali do medicamento, ela pode nos dar cura, nos dar vida, consequentemente, como? Se eu não seguir a bula, se eu não seguir as instruções do uso do medicamento, que é para me trazer vida, ele vai me trazer morte. Haja vista que muitas pessoas, na hora de tirar a vida, tiram a sua própria vida usando a poção
de medicamentos, de remédios, se drogam e morrem de overdose. Então, a palavra de Deus, ela é dotada com essa característica. Ela pode trazer cura e vida, mas ela também pode trazer morte. Qual é o segredo? Equilíbrio. Dosagem certa. Eu não esqueço jamais da frase que o nosso pai na fé, pastor Josué Paulo de Lima, ele sempre nos ensinou. Luz demais também cega. A Torá é chamada de luz. Mas luz demais também cega. Então, tudo na proporção correta. Equilíbrio. Equilíbrio. Por isso que você tem que estudar a palavra de Deus com equilíbrio. Por isso que você tem que viver a palavra de Deus com equilíbrio, sem excessos. Você não pode viver de uma vida desregrada, sem regras, sem leis, sem normas, mas também não pode viver o excesso. E o pastor Wagner nos deu exemplo na paraxá anterior do numeral 11, que é o excesso. 10, totalidade, mas a pessoa quer 11. Excesso. E isso é muito comum, principalmente no meio religioso. Ligue sempre o sinal de alerta quando você encontrar com a pessoa que se elogia demais, que espiritualiza tudo, que parece que não vive nem nessa terra, já vive no céu, de tão espiritual que ela é. Tome cuidado. Aquele que muito arroga a santidade, na verdade, tem a ausência dela. Tudo tem que ser com equilíbrio. Tudo tem que ser com equilíbrio. Você não pode ficar somente também no estudo da Torá, mas também não pode ficar sem o estudo da Torá. Você tem que ter ele na dosagem correta. Você tem que ter a sua porção diária da Torá. Você não pode manter a sua vida de se alimentar espiritualmente só esporadicamente, de cultuar a Deus só esporadicamente. Tem que haver uma dosagem diária. Porque senão até mesmo quando você for num ambiente cultico, um ambiente congregacional, você não vai conseguir sentir nada. Porque houve uma abstinência durante um período. E o seu organismo não está acostumado, o seu organismo espiritual não está acostumado. E aí a comida também pode matar. Vale lembrar aqui, quando o exército inglês chegou aos campos de concentração do Holocausto e deram comida muito nutritiva para os judeus que estavam sem comer há muito tempo e eles morreram, sobreviveram ao pânico que era um centro de concentração nazista e morreram com a alimentação do exército aliado, porque o seu organismo não estava acostumado. Tem que haver equilíbrio na nossa vida. A gente não pode viver de forma carnal a semana inteira e esperar só receber o espiritual no Shabat,
É aquilo que nós costumamos a dizer aqui em Minas Gerais, no bem mineirês, comida de um dia só não engorda capado, hein? Essa é mineira. Então é isso, meus irmãos. Tem que haver equilíbrio. E aí, o Rabino Yehoshua ben Levi, ele explica: se alguém é merecedor e aprende a Torá com as intenções apropriadas, a Torá se torna poção de vida para ele. Quem que é o merecedor? É aquele que aprende a Torá com as intenções apropriadas, ou seja, aquilo que ele está usando aqui o conceito judaico de kavaná, a intenção do coração. Por que você estuda a Torá? Você estuda por obrigação? Você escuta o estudo da Torá só porque é costume da sua congregação, todo Shabat, estudar a Torá? É só por causa disso? É só porque se você não ouvir, não participar, o pastor depois vai te perguntar por que você não participou, e aí você participa só para não ter que se justificar a ausência? Se alguém é merecedor e aprende a Torá com as intenções apropriadas, a Torá se torna porção de vida. E se alguém não é merecedor, a Torá se torna uma porção de morte. Então o Eterno vai trabalhar com isso. Olha o que ele disse para o povo de Israel: eis que eu proponho para vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. E ele diz: escolham, pois, a vida, mas andam juntos. Bênção e maldição andam juntos. Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, ele vai ensinar: o culto a Deus, ele é para ser bênção, mas ele pode trazer maldição. Depende da forma como você vai cultuar a Deus. Você pode sair do culto abençoado, como você pode sair do culto mais amaldiçoado ainda. Então andam junto, a bênção e a maldição. A vida e a morte andam juntos. Quantos relatos nós temos na Torá, nós temos na Bíblia, de pessoas que estavam servindo a Deus e morreram fulminadas por ele? Nós temos ali Nadav e Avihu, que ofereceram fogo estranho. Nós temos Uzá, que foi segurar a arca e foi fulminado. Nós temos já no Novo Testamento, na Brit Hadashah, na Nova Aliança, né? Pessoal que fala, não, mas depois de Jesus é só graça. Aí nós temos Ananias e Safira que foram fulminados por passarem uma impressão, uma imagem de que eram espirituais, mas que não eram, mas mentiam. Não para Deus, porque a Deus ninguém engana, mas estavam tentando mentir para Pedro. E Pedro, usado por Deus, falou: olha, coitado de vocês, por que vocês deixaram Satanás encher o coração de vocês? A ponto de vocês venderem uma aparência de que vocês não são. Vocês não estão mentindo a homens, vocês estão mentindo a Deus e morreram. Foram fulminados. E isso após Cristo ter morrido, ressuscitado, ter sido assunto aos céus, ter derramado o Espírito Santo sobre a sua carralho, sobre a sua igreja. 1 Coríntios 11, 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 1 Corín
A luz, ela é boa para iluminar, mas ela pode cegar. A palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus é bênção, mas ela pode se tornar maldição para você. A Torá, conhecer a palavra de Deus, te traz vida. Mas se você não for merecedor, a mesma Torá vai se tornar para você uma porção de morte. Você morrerá espiritualmente. Você morrerá espiritualmente. Hoje nós estamos concluindo o livro de Gênesis, o livro de Bereshit. Foram 12 porções até aqui. Quantas porções você participou? Quantas porções você estudou? Isso fala, a resposta fala muito mais sobre você do que às vezes você está se medindo. Então, de novo, a explicação do Rabino Yehoshua Ben Levi. Se alguém é merecedor e aprende a Torá com as intenções apropriadas, com a kavaná correta, a Torá se torna porção de vida para ele. Se alguém não é merecedor, a Torá se torna porção de morte para ele. Porque quanto mais, queridos, nós conhecemos, mais nós somos cobrados. E eu conhecer para não praticar é melhor aquele que nunca conheceu. O julgamento para aquele que nunca conheceu será menor para aquele que conhece, mas não vive. O conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra de Deus é para nós levarmos para a vida toda. Por mais que você olhe para algumas pessoas que abandonaram a fé, que renunciaram à fé, a própria Torá que eles aprenderam vai ser usada no julgamento deles diante do Senhor. Como é que você aprendeu sobre o Shabat e você não vive o Shabat? Como é que você aprendeu sobre as festas e você não celebra as festas do Eterno, os tempos determinados por Ele? Como é que você conheceu a Torá e as suas mitzvot, a instrução de Deus e os seus mandamentos, você vive como se Ele não existisse? Todos nós seremos julgados diante do Senhor por tudo aquilo que nós fizemos, quer seja bom, quer seja mal. Então, meus queridos, diante desta palavra, diante desse ensinamento, que nós venhamos ser merecedores e que nós venhamos aprender a Torá com a intenção correta, para que nós possamos receber porção de vida e vida em abundância. E aí, para nós finalizarmos o estudo da Paraxá de hoje, Paraxá Vayeri, eu quero focar com vocês o capítulo 49,
que é fantástico. A palavra de Deus, ela contém segredos extraordinários, que quanto mais você cava, mais você encontra. Quanto mais você aprofunda, mais você encontra. Gênesis 49, nós temos a bênção de Jacó, a bênção de Jacó sobre os seus 12 filhos. E não é uma bênção qualquer. Não, não é. Haja vista nós olharmos para o primeiro versículo do capítulo 49, das bênçãos de Jacó aos seus filhos. Diz assim: então Jacó chamou os filhos e lhes disse: reúnam-se e direi o que acontecerá com vocês no Aharit Hayamim, nos últimos dias. Então, essa bênção que Jacó vai dar sobre os seus filhos não diz respeito apenas àquilo que eles fizeram, aquilo que vai acontecer com eles, que aconteceria com eles, mas essas bênçãos apontam para o Aharit Hayamim, apontam para os últimos dias. Então, se nós pudéssemos dar até um outro tema para o estudo de hoje, o tema de hoje é até que venha Shiló. Nós poderíamos dar um outro tema para o estudo de hoje. O Aharit Hayamim em Bereshit. Olha que interessante. Os últimos dias no livro do princípio. Os últimos dias no princípio. O Eterno gosta desses paradoxos. O livro que fala sobre o princípio também fala sobre o fim. E é a primeira vez que vai aparecer essa expressão, o Aharit Hayamim, os últimos dias. E é uma expressão enigmática. É uma expressão profunda, porque é uma expressão rara na Torá. Ela só aparece 4 vezes na Torá. Só aparece aqui em Gênesis 49:1. Ela vai aparecer em Números 24:14, que são os pronunciamentos de Balaão. E, de novo, quando você vai e participa de um serviço da Torá, de um culto numa sinagoga, você vai ver que muitas dos ditos pronunciados por Balaão ao povo de Israel são repetidos durante a liturgia judaica. E em Números 24:14 aparece também a expressão Aharit Hayamim nos últimos dias. E depois vai aparecer no livro de Devarim, no livro de Deuteronômio, no discurso final de Moshe, antes dele morrer. Ele chama os líderes e ele chama o povo para o quê? Para falar do Aharit Hayamim, aquilo que vai acontecer com eles nos últimos dias. Assim como Jacó chama os seus filhos e anunciam a eles o que vai acontecer nos últimos dias, Moisés, como um pai, chama as 12 tribos, pronuncia as brachot, as bênçãos sobre elas, e ensina para elas também o que vai acontecer com elas nos últimos dias. E aí aparece essa mesma expressão em Deuteronômio 4:30 e Deuteronômio 31:29. A expressão Aharit Hayamim. Então, é fantástico.
Essa paraxá, ela contém segredos profundos, como a plenitude dos gentios, Melo Ragoim, né? A plenitude dos gentios que aparece em Gênesis 48, 19, e que Paulo vai revelar esse segredo lá em Romanos 11, 25, explicando por que hoje Israel está a maior parte de Israel está hoje endurecida para não receber Yeshua como Messias. Então, essa porção, ela contém segredos muito profundos. E nessa bênção de Jacó aos seus 12 filhos, existem profecias aqui profundas, tremendas, além daquilo que os nossos próprios olhos conseguem ver no nível literal, no nível pshat. Então, como é o tema de hoje, até que venha Shilo, ou até que venha Shiló, eu queria que você marcasse na sua Bíblia Gênesis 49, 10. É a bênção, o versículo 10 faz parte da bênção de Jacó a Judá. Diz assim o texto: o cetro não sairá de Judá, tampouco o bastão do governante entre suas pernas, até que venha aquele a quem obediência pertence, e os povos serão obedientes a ele. Ou, em outra versão, diz: o cetro não sairá de Judá, tampouco o bastão do governante dentre suas pernas, até que venha Shilo, até que venha Shiló. E aqui é uma profecia messiânica. Jacó está profetizando aqui, dizendo que haverá uma dinastia a partir de Judá. Ele está profetizando aqui que o Messias virá da linhagem de Judá. Ah, mas aqui não aparece a palavra Messias de forma literal? Não. Mas usando várias técnicas judaicas, sim. Nós temos sim. E aí eu quero citar algumas. Eu quero citar o Targum de Onkelos. Lembrando, os irmãos, o que é um Targum? O Targum é a tradução aramaica do texto hebraico. Não uma tradução literal, mas uma tradução autoexplicativa. Então, como que o Targum de Onkelos traduz até que venha Shiló? Simples, ele traduz assim: até que venha o Messias. Então, o cetro não sairá de Judá até que venha o Messias. E nós temos outro Targum, que é o Targum Yerushalmi, o Targum de Jerusalém. Como que ele traduz Gênesis 49, 10? Até que venha o Messias, de quem é o reino e as nações os obedecerão. Como é belo o rei Messias, que está a surgir da casa de Judá. Então,
Qual é o entendimento antigo desse texto de Gênesis 49:10? É um texto que aponta para o Messias. Ok? É um texto que aponta para o Messias. E esse texto fala muito sobre quem é o Messias, qual que será a natureza do Messias. Por exemplo, outra técnica judaica aplicada ao texto de Gênesis 49:10. Yavo Shiloh. Essa frase, até que venha Shiloh, ela, na gemátria, o que é a gemátria? É o valor numérico das letras. Yavo Shiloh, até que venha Shiloh, na gemátria, tem o valor numérico de 358. Que é o mesmo valor numérico para Mashiach. Mashiach também é 358. E aí, para nós aprofundarmos mais ainda, Shiloh, na gemátria, Shiloh, só a palavra Shiloh, até que venha Shiloh, na gemátria, o valor numérico é 345. 345. E qual é, no hebraico, a palavra que tem esse mesmo valor numérico? Uma das palavras que tem esse mesmo valor numérico. El Shaddai. O Deus Todo-Poderoso. Que é o título que Jacó vai usar nessa porção. Ele chama o Eterno aqui de El Shaddai. Então, Shiloh, 345. El Shaddai, 345. Então, fala que o Mashiach é El Shaddai, é o Todo-Poderoso. Isso aqui fala da divindade de Yeshua, fala da divindade do Messias, fala da divindade do Messias. Mostra que o Messias também é Deus. Não no conceito trinitariano, não no conceito de trindade que os cristãos entendem, mas o Messias é Deus. Porque você vai ver que os profetas dizem que ele é Deus. Então, em um simples versículo, nós encontramos algo profundo. E nesse versículo 10, pasmem, nesse versículo 10, nós também encontramos o nome de Yeshua. Não Yeshua, mas como ele era chamado na Galileia, o Galileu, Yeshu, sem o Ain, porque na Galileia não se pronuncia. Então não é o Yeshu que os antimissionários judeus ortodoxos usam para difamar o Messias, que é um acróstico, que o seu nome seja esquecido. Não. Yeshu aqui, o nome pelo qual ele era conhecido na Galileia. Yeshu. Qual técnica que é usada aqui? Nortalcon, que é... O que é essa técnica judaica de interpretação? É quando os escribas, soferim, os exegetas, eles pegam de uma frase a primeira letra e formam uma palavra. Ou, no Nortalcon também eles pegam a última letra de cada
palavra de uma frase e formam uma palavra. Então, nessa expressão, até que venha Shiló, usando essa técnica judaica, encontra-se o nome Yeshu. Yeshua, o nosso Messias. Então, Jacó está revelando aqui, até que venha Yeshua. O cetro não sairá de Judá, tampouco o bastão de governante dentre as suas pernas, até que venha Yeshua. Aquele a quem a obediência pertence, e os povos serão obedientes a ele. Isso é magnífico. Isso é tremendo. E eu quero concluir esse estudo de hoje com você, orando para que, de fato, o Rei Messias, Yeshua, reine sobre a sua vida. Que você entregue, de fato, a sua vida a Yeshua. Entregue as rédeas da sua vida a Yeshua. Deixe Yeshua conduzir a sua vida daqui para frente. Viva a vida de Deus. Pare de viver a sua própria vida e viva a vida de Deus. A vida que Deus quer para você. E aí, você não será morto espiritualmente. Você será vivo. E ainda que você morra, você continuará vivendo nele. Entregue a sua vida ao Rei Messias. Entregue a sua vida hoje a Yeshua. Deixe Deus reinar na sua vida. Não siga agora mais a vida, não viva a vida mais agora segundo o seu próprio pensamento, seguindo aos desejos do seu coração. Entregue a sua vida a Yeshua hoje. Hoje. Deixe ele guiar a sua vida em tudo, deixe ele governar, deixa ele ser o rei, porque o Messias é rei. Deixe o rei Messias governar a sua vida em todos os aspectos, na sua vida sentimental, a sua vida espiritual, a sua vida pessoal, a sua vida profissional, a sua vida acadêmica, a sua vida conjugal, a sua vida familiar. Deixa o Messias governar a sua vida e receba vida e vida em abundância. É isso que ele tem para a sua vida. É isso que ele tem para as nossas vidas. Entreguemos a nossa vida ao Rei Messias hoje, em nome de Yeshua. Meus irmãos, Shabbat Shalom e até próximo estudo da Parashá. Shalom, shalom a todos.